vez eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Sei que chegou agora, ou no meio do cântico, que Deus possa lhe abençoar grandiosamente junto conosco. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na carta aos Efésios. Carta aos Efésios, nós vamos ler do capítulo 1, verso 1 ao 14. Efésios, capítulo 1, 1 ao 14. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, mantivesse ela aberta e acompanhasse a leitura. Diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação, na plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi lida, fala aos nossos corações, ilumina-nos, ó Pai, e que nós possamos entender aquilo que o Senhor mesmo tem para falar conosco nesta manhã. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Bom, o tema dessa breve devocional é curto. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Nós vivemos em dias em que muitas pessoas medem as bênçãos de Deus pelas circunstâncias. Se tudo vai bem, dizem que estão abençoadas. Se enfrentam dificuldades, começam até mesmo a duvidar do cuidado divino. Mas a Bíblia nos ensina que as maiores bênçãos não são as visíveis aos olhos naturais, às vezes. Elas são espirituais, eternas e principalmente firmadas em Cristo. Nós vemos que o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta ao povo de Éfeso, não começou pedindo força, livramento ou prosperidade. Ele começa adorando a Deus, como se fosse um hino que celebra a obra grandiosa da salvação. Antes de tratar dos desafios da vida cristã, Paulo nos leva a contemplar a origem, o fundamento
e a segurança da nossa redenção. Nós podemos ver nesse texto que nossa fé não está sustentada em sentimentos, mas em fatos eternos. Não fomos salvos por acaso, nem permanecemos salvos por esforço próprio. A nossa salvação vem de Deus, é garantida pelo sacrifício do seu Filho Jesus, e nos confirma a cada dia com a presença do Espírito Santo que nos consola. Por isso que nessa manhã nós podemos dizer: bendito seja Deus, vez que nós podemos compreender na leitura desse texto o que Deus fez por nós em Cristo. E isso serve para a nossa adoração, inclusive. E é à luz desse texto que nós vamos tentar aqui refletir em 3 aspectos que nós podemos encontrar nesse texto. O primeiro é o amor eterno do Pai, segundo, a graça redentora do Filho e a segurança presente na obra do Espírito Santo nas nossas vidas. Nós podemos ver do trecho do verso 3 a 6 de Efésios, Paulo começa falando, o que parece até mesmo uma adoração: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa palavra de adoração é uma resposta à salvação dada pelo próprio Pai por intermédio de Cristo Jesus. Antes de qualquer decisão humana, antes da fundação do mundo, Deus já havia determinado a salvação por meio de Cristo. E essa escolha não foi baseada em algo digno de nós, mas da própria vontade divina. É Ele que nos escolheu, nele. Repito, não por mérito nosso, mas por graça, que é esse favor imerecido, favor ao qual nós não merecíamos. Não por as nossas obras, mas pelo propósito eterno de Deus. E o objetivo dessa escolha para nós é sermos perseverantes, perseverarmos. Mais do que nos livrar da culpa, o Pai nos predestinou para a adoção, como nós vemos no verso 5. Não éramos filhos por natureza, nós não, éramos estranhos, mas o amor paternal de Deus nos trouxe para dentro da sua família por adoção, e Ele nos fez filhos. E tudo isso tem um fim maior para nós, que é para louvar e glorificar o seu santo e bendito nome. O amor eterno de Deus, do Deus Pai, nos conduz a essa adoração que deve ser diária. Nossa vida, ela não começa por acaso, como muitos dizem, mas ela começa porque assim Deus a determinou e é soberano. O segundo ponto que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão é sobre essa graça redentora do Filho, que nós vemos lá nos versos 7 a 12 de Efésios 1. Se a salvação foi planejada na eternidade, ela foi realizada na cruz. Nós vemos de Gênesis até Apocalipse a obra redentora de Deus para o homem. Não como assim nós vemos no verso 7. No verso 7 ele diz que no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Essa palavra redenção aponta para um resgate pago por Cristo. E o preço desse resgate foi o sangue precioso. A cruz revela essa seriedade da graça para conosco. Cristo satisfez
a justiça divina e libertou todos os seus eleitos. Cristo mesmo perdoou-nos, e esse perdão não foi limitado, e sim ilimitado, pois Deus salva os seus, e essa salvação ela é abundante. Nós vemos também que Paulo declara nessa carta, verso 10, que Deus nos revelou o seu ministério da sua vontade. Todas as coisas convergem para Cristo. A história caminha para a centralidade absoluta da salvação, mostrando que Deus é o Senhor, é o centro do plano eterno da humanidade. E em Cristo, meus irmãos, nós fomos feitos herança, pertencemos a Ele, somos parte desse propósito eterno por conta da vontade de Deus. Mais uma vez nós vemos no verso 12 que Paulo diz: para louvor da sua glória. Este é o nosso propósito, louvar, glorificar, pois a graça redentora de Jesus Cristo, o Deus Filho, nos chama a viver para a glória dele. E o terceiro ponto para a nossa reflexão está entre os versos 13 e 14, que fala dessa segurança presente no Espírito Santo nas nossas vidas. A obra planejada pelo Pai e conquistada pelo Filho é aplicada em nós diariamente através do Espírito Santo. Nós fomos selados por esse Espírito. O selo da propriedade de quem é o nosso dono. Deus, que nos marcou como seus. Não somos mais órfãos espirituais, pois esse Espírito habita em nós, como confirmação de que pertencemos ao Senhor. A palavra diz que Ele também, o penhor da nossa herança, verso 14, é a garantia antecipada da glória futura. O famoso já e ainda não, nós temos a segurança da salvação, mas ainda não chegamos lá. O que hoje nós experimentamos pela fé será plenamente desfrutado na eternidade. E essa é uma promessa viva que Deus nos dá, garante através da sua palavra. E nós vemos que Paulo encerra, como no começo do texto, em louvor para a sua glória, na segurança que não está, na segurança que a sua vida não está nas suas forças, mas na fidelidade de Deus. E por fim, meus irmãos, para que nós pudéssemos e para que nós possamos refletir diante de tudo isso que nós contemplamos nesse texto de Efésios 1, de 1 a 14, nós precisamos fazer uma pergunta inevitável para nós. Como essa salvação, essa garantia, tem transformado a minha vida? Essa é uma pergunta individual. Primeiro, nós vemos nesse texto que Paulo nos chama à humildade. Se fomos escolhidos pelo amor eterno do Pai, redimidos pelo sangue do Filho e selados pelo Espírito, então não há espaço nenhum para orgulho espiritual. Não fomos salvos por desempenho, nem permanecemos salvos pela própria força. A salvação é obra da graça divina de Deus, do começo ao fim. E isso nos coloca de joelhos. Não em superioridade, mas devemos ter um coração
gratos a Deus pela sua obra nas nossas vidas. Segundo, essa verdade não nos dá descanso em meio às instabilidades da vida. Quando as circunstâncias oscilam, quando o coração vacila, quando os dias são difíceis, nós precisamos lembrar que a nossa história não começou num caos, mas a nossa história começou no propósito eterno de Deus. Nós não vivemos à deriva. O próprio Pai planejou, enviou o seu Filho para nos salvar, deixou conosco o Espírito Santo até a consumação dos séculos. E essa é a segurança do crente. Há dias que você tem muita fé, e outros dias parece que você está sem fé nenhuma. Mas você tem que crer na fidelidade do Deus que te selou. Terceiro, esse texto diz o propósito da nossa existência. 3 vezes Paulo repete: para louvor da sua glória. Fomos salvos para glorificar a Deus. Isso significa que em nossa vida cotidiana, familiar, trabalho, ministério, decisões, tudo deve refletir para a glória de Deus. Não vivemos para uma autopromoção, mas sim para exaltar aquele que nos amou primeiro. Isso é santidade. E essa santidade precisa estar presente nas nossas vidas em resposta ao amor de Deus para nós. E por fim, esse texto nos conduz a uma adoração consciente, não a uma adoração baseada apenas em emoção, mas fundamentada na verdade revelada, que é a Bíblia. Quando compreendemos o amor eterno do Pai, a graça redentora do Filho e a segurança presente em nós por conta do Espírito Santo, o nosso coração certamente encontrará lugar para dizer: bendito seja Deus. E hoje, nós precisamos ter essa certeza do favor divino para conosco, e perguntarmos, cada um de nós, a nós mesmos: eu estou vivendo dentro de um favor que foi decretado para mim desde a eternidade? Que foi comprado na cruz com alto preço e garantido a segurança e a companhia do Espírito Santo até a consumação? E nós precisamos ter essa resposta. E essa resposta vem de um coração regenerado e simples, e ela é resumida em uma única palavra: bendito seja Deus. Que nós possamos bendizer o nosso Deus em todo tempo, bendizer a Deus. Amém?